Arsenal 4, Tottenham 1, mais um fim de semana de sonho para nós, Gunners. Ah, Incrível, poucas palavras. Liverpool perde, não só por ser em casa, mas 3-0 com o Nottingham, que estava numa fase difícil. Tem estado a melhorar com o Sean Dyche, mas fase difícil. E obviamente o City perdeu em casa do Newcastle, que é sempre um sítio difícil de ir, mas 4-1 no North London Derby. Hat-trick no primeiro derby do EZ. Ah, Let it all work out. Eu sou o Rafael, isto é o RFC e não se esqueçam de deixar um subzinho, deixar o gosto. E vamos a isso. Começar por dizer que o Tottenham foi para este jogo para tentar não perder. E sinceramente, desde o primeiro segundo que começou o jogo, percebeu-se que não ia resultar. Aos 3 minutos temos logo uma chance clamorosa com um passe ridículo do Eze por trás da defesa para o Rice, que acaba por mandar à figura, mas se não é o Vicário, a verdade é que provavelmente o Tottenham tem levado uns 6 ou 7 este jogo. Não, mais uma vez fez lembrar o jogo do Chelsea deles. Zero criado, apesar de marcarem um gol, não é? Já lá vamos, mas é um grande gol. Mas nada, 0.07 de XG, e o XG é o que é, nem sempre representa realmente o que aconteceu, e algumas das chances às vezes que até parece que têm pouco, e em relação ao domínio do jogo às vezes não mostram tudo. Mas neste caso é preocupante. Quando é tão baixo é porque realmente a equipa não está a criar nada. E olhamos para a equipa com que eles foram, 3 centrais, que já tínhamos visto contra o PSG, é verdade, mas nesses jogos vimos porra à direita para terem alguma chance de criar jogadas e, além disso, têm 3 centrais, não precisam de 5 jogadores para defender. Eu percebo que seja difícil, mas não vendo o Gyökeres nesta equipa, tendo o Merino à frente, não é, como ponta de lança, acho que o Tottenham tinha aqui com mais. E sendo um derby, sendo aquilo que é, o valor histórico que tem, o Tottenham não pode ir, os adeptos não vão aceitar que o Tottenham vá para este jogo para não perder, em vez de tentar ganhar o jogo, tentar fazer o seu melhor. E claro que se estiveres a levar 2-3-0, aí sim começas a tipo, ok, mais vale não levarmos 6, 7, 8 e tentar fechar as portas ao máximo, do que ires logo desde o início numa tentativa de não perder o jogo, sabendo que obviamente o Tottenham não era favorito neste jogo, na fase em que o Arsenal está e tudo isso. Mas é que o Arsenal está sem Gabriel Magalhães, está sem Merino, está sem Gyökeres, está sem Odegaard, está sem não sei o quê, está sem não sei o que mais. Epá, tem que tentar, é verdade, também há muitas lesões do lado do Tottenham, mas tem que tentar. É um derby com demasiado valor histórico, demasiado valor para os clubes e para os seus adeptos para não ir a dar tudo. Uh, Falei no vídeo no anterior que fiz o quão underrated eu acho estes dois jogadores. Os dois jogadores que fizeram o primeiro gol do Arsenal, que abriram o contador aos 36 minutos. O Merino, aquele passe é absolutamente ridículo para trás da defesa. E depois o Trossard parece que todos os jogos ele tem que participar em algum gol. Neste jogo foram uma assist e um gol. Mas é mais uma performance muito, muito forte do Trossard do lado esquerdo. E parece que desta vez, pela primeira vez em alguns anos, não jogamos só do lado direito. Apesar do Saka ser obviamente o nosso melhor jogador, mas temos finalmente alguém que, apesar de não ser muito explosivo e não ter características diferentes do Saka, e obviamente não ser o Saka, é um jogador que consegue safar-se muito bem, consegue criar umas chances, tem uma capacidade técnica que eu acho que é absurda, sinceramente. E depois, em termos de finalização, é dos melhores no clube, a verdade é essa. Mais uma vez, repetir a estatística que disse no último vídeo, quando fiz o tier list. É o segundo jogador com mais golos desde que entrou no clube. Desde que o Trossard se juntou ao Arsenal, ele é o segundo jogador com mais golos pelo clube. E isso diz muito sobre o que ele é, porque obviamente o primeiro vai ser o Saka, que mesmo esta época não tem sido o melhor marcador. E não é um jogador que põe assim os maiores números, mas o Arsenal sabemos que vai ser um clube que espalha os golos. Pá, performance, o Rice teve mais uma vez, é mais um jogo em que o meio campo é todo dele, mas também, lá está, o Tottenham apresenta-se com o Palhinha e o Bentancur. E ambos são bons jogadores naquilo que eles fazem. Mas nenhum deles é um criador, nenhum deles é um jogador que vai ter o tempo do jogo. Ofensivamente, sabemos que o Richarlison também não vai fazer muito. O único jogador do ataque deles que punhamos alguma coisa para se calhar fazer alguma coisa é o Kudus. Porque o Odobert pouco ou nada fez. Depois lá está, os laterais são os dois defensivos, seja o Spence, seja o Doggy. O Richarlison não é um criador, o Palhinha não é um criador, o Bentancur não é um criador. E sobra tudo para o Kudus fazer. E depois o Xavi Simons, que entra, e assim que entra o Eze faz outro gol. 3-0 nessa altura, é complicado para esses jogadores terem o mínimo de impacto no jogo, entrando como o Tottenham entrou. E quem me conhece sabe que eu acho que o Thomas Frank é um bom treinador, mas ele está com. Parece que o clube
parece que o trabalho é demasiado grande para ele, que ele está com muitas dificuldades em assumir-se como um treinador de um clube maior, que tem mais expectativas, que, que precisa estar mais em cima na tabela e vai para estes jogos assim grandes de uma forma muito defensiva, que foi a críticas que fizemos ao Arteta, por exemplo. Mas é aqui que nós vemos que o Arteta não está. Ele muda consoante o jogo e ele sabe que é melhor que o Tottenham, sabe que o seu plantel é melhor que o Tottenham. Ele não sabia não sabia e não era. O plantel do Arsenal não era melhor que o do City há 2, 3 anos, não era melhor que o do Liverpool ano passado. E provavelmente não é, por isso é que ele abordou também este ano uma forma mais defensiva o jogo contra o Liverpool do que vai abordar contra um Chelsea para a semana, do que contra um Tottenham que tem plantéis mais fracos do que o nosso. Não querendo dizer que o Arteta é o melhor treinador do mundo, porque não é, eu acho que ele fez erros nesse jogo do Liverpool, obviamente, mas são coisas que acontecem. Antes de falarmos, obviamente, do jogador base deste jogo, dar também um apreço ao gol do Richarlison, porque é dos melhores golos deste ano, a verdade é essa. Ninguém estava à espera, é um erro do Zubimendi, sem dúvida, perde a bola. Pá, mas eu não quero pôr as culpas no Zubimendi e dizer que ele teve um mau jogo porque sofremos um golo em que o jogador deles decide rematar do meio campo, ou quase do meio campo, estilo Pote há uns anos, mas era o Ramos ele na baliza, não era o Raya. E a verdade é que ele faz um remate, o remate sai perfeito. Aquele sai um bocadinho mais baixo, o Raya defende, sai um bocadinho mais alto, vai por cima, é perfeito. E é um grande gol. Mas pronto, temos que falar do homem, temos que falar do. Não é quem fez a diferença, porque eu acho que o Arsenal ganharia confortavelmente na mesma, mas hat-trick no derby, no primeiro derby. Ele que esteve quase para se juntar ao Tottenham e à última da hora tem uma chamada com o Arteta que basicamente o puxa para ser contratado pelo Arsenal e faz um hat-trick no seu primeiro jogo. É Beret Chiese. Está mais do que apresentado ao clube. Havia dúvidas, e mesmo no meu tier list eu até falei disso, que estávamos à espera de mais inicialmente, mas está a forma de me calar foi aquilo que ele fez frente ao Tottenham. Porque parecia que era pessoal, parecia que era mesmo algo pessoal, e podia ter tido o Walker no fim do jogo. Mais aquela grande assist que ele podia ter tido nos primeiros 2 minutos, naquele passo para o Rice. Foi uma performance 5 estrelas do Eze, foi absolutamente incrível. As finalizações nos ângulos inferiores, parece a calma com que ele passa pelo Bentancur num dos golos. É aquilo que eu falei dele, tecnicamente é um jogador que é indiscutível. Não há forma de alguém me dizer pá, o Eze tem coisas boas, mas não sei, tecnicamente que a bola não é impossível. Ele com a bola no pé é mágico. É mágico. Pode não ser o melhor, não ter os melhores passos no mundo todos os jogos, pode não ser o jogador que vai marcar golos todos os jogos, mas tecnicamente o drible que ele pode fazer com a bola e fazer parecer tão fácil é absurdo. E foi isso que facilitou a maioria dos golos deles. Obviamente no primeiro o Declan Rice recupera muito bem uma bola, antecipa-se muito bem e mete-lhe uma bola numa posição muito difícil de defender, e principalmente um jogador que tem assim um drible curto, muito difícil de defender, mas deve ser um sonho para ele, sinceramente, o que está a passar, não só ter-se juntado ao clube que ele apoia desde criança e que teve a chance de jogar em criança e depois acabou por não conseguir subir nos escalões como outros jogadores, como o Saka, por exemplo. As dificuldades que ele teve em outras academias, incluindo o Millwall, teve no Queen's Park Rangers, depois obviamente foi para o Crystal Palace, e no Palace, pronto, assume-se como um dos melhores jogadores na liga, e agora obviamente não é o melhor jogador no Arsenal, mas é daqueles jogadores que sabemos que qualquer dia pode ganhar um jogo para o Arsenal e o Arsenal precisa desses jogadores. É a mesma coisa que o Gyökeres, que não é o melhor jogador no Arsenal, mas qualquer dia ele pode sacar um jogo daqueles que víamos no Sporting e faz um hat-trick ou um póquer e é obviamente o homem do jogo. Temos o Saka, o Rice é absolutamente ridículo, o Timber continua na forma ridícula em que está, o Calafiori. Vemos o Nkapie vir para o lugar de um dos melhores centrais do mundo. Zero dificuldades, perfeitamente assumida. Já tinha dito que ia ser o Nkapie o titular de certeza pelo pé esquerdo e não o Mosquera, mas performance 5 estrelas do Arsenal, performance 0 estrelas do Tottenham. E a verdade é que com os outros resultados o Arsenal tinha mesmo que aproveitar isto e às vezes podia haver aquela cena de se calhar estão sob pressão porque não só os rivais perderam, mas é contra o maior rival. Uh, e não falhou. O Arsenal deu tudo, fez um statement, mostrou aquilo para que está este ano. E agora vem Bayern, vem Chelsea, mas a verdade é que 29 pontos, 6 pontos de vantagem do segundo lugar, que é o Chelsea, 7 pontos de vantagem do City, 11 pontos de vantagem do Liverpool. E obviamente eu não vou estar aqui a dizer que a Liga já acabou, porque faltam muitos, muitos jogos e não sabemos o que é que acontece. Mas é muito difícil competir com este Arsenal, com o plantel que tem, mesmo que tenha baixas, os substitutos são absolutamente ridículos. Pode ser este ano. Pode ser este ano, depois de 20
21, 22 anos. Pode ser este ano que o Arsenal volta aos grandes títulos ingleses. E para mim, como fã, é finalmente, sinceramente, finalmente mesmo. Mas é isso, muito feliz pelo resultado, muito feliz pelo fim de semana. Eu estou a gravar isto na segunda, portanto, obviamente daqui a bocado há United e é o que eu vou ver. Não vou fazer vídeo disso, depois vou fazer um vídeo, obviamente, do Bayern com o Arsenal. Também temos amanhã Chelsea com o Barcelona. Grandes jogos esta semana em geral. Seja o derby que houve, seja o Bayern com o Arsenal, seja o Chelsea com o Barcelona, seja depois o Arsenal com o Chelsea. É só grandes jogos. Duas grandes semanas de futebol. E é isso. Foi mais um videozinho. Não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de deixar o gosto, não se esqueçam de deixar o sino das notificações. E até uma próxima.